Olá pessoal, STF tenta a todo custo solapar a liberdade do povo. Antes da sequência do vídeo, peço para que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor, e se você quiser comentar aqui embaixo, vocês fiquem à vontade, a casa é de vocês, ok? E eu peço para que vocês assistam o vídeo até o final porque é importante, pessoal. Pois muito bem. Então, gente, essa semana nós tivemos aí alguns conservadores aí, né, alguns jornalistas independentes aí, né, que utilizam-se das redes sociais, né, para expor as suas ideias, as suas opiniões, né, e que são conservadores, né, e que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Que apoiam as suas pautas de governo, né, assim como eu também apoio. Tiveram as suas contas bloqueadas, né? Como foi o caso do Bernardo Kister, do Alan dos Santos do Terça Livre, entre outros por aí, né? E também, claro, o Roberto Jefferson do PTB também, né? Teve a sua conta bloqueada, suas contas bloqueadas tanto no Twitter quanto no Facebook, né? E o que isso representa, pessoal? Qual que é a ideia disso tudo? Devido àquele inquérito ilegal, né, das fake news, né, que nem os próprios ministros do STF eles conseguem interpretar aquilo, eles conseguem explicar aonde está o crime nisso, né, nessa questão de fake news. Aí você vai chegar e vai falar, ah, não, mas não sei o que, tem que bloquear mesmo, porque é muita informação falsa e não sei o que impera pelas redes, tal, isso, aquilo, tá tudo bem. Mas agora quem que, digamos assim, tem que pegar aquela informação que você recebe, por exemplo, no teu WhatsApp ali, no teu Facebook, aquela informação que vem ou desinformação, né? Quem que tem que acatar aquilo como verdade ou não? É os ministros do STF? É o Estado que tem que chegar e falar para você o que é verdadeiro e o que é falso? É o Estado? Não, meu filho, é você, através de conhecimento. Você leu a notícia, opa, vamos procurar saber se realmente isso aqui é verdade. Você vai atrás de fontes, você vai atrás disso aí para, sabe? É você que determina o que é falso e o que é verdadeiro para a sua vida, e não o Estado. Vocês estão entendendo, gente? A grande verdade é o seguinte, que ministros do STF, eles são comunistas, eles trabalham para o comunista, eles trabalham para o Fórum de São Paulo, eles trabalham para o Partido Comunista Chinês, etc, enfim, né? E também eles seguem o velho decálogo de Lenin também, que diz o seguinte, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa, tá certo? Lenin disse isso, e isso é uma pecha dos comunistas. Todo governo ditador, todo governo comunista e nazista também, por que não, né? Eles têm isso, digamos, em mente. Uma das primeiras coisas que eles fazem é o quê? É se infiltrar e controlar os meios de comunicação, tá certo? Eles é quem controlam os meios de comunicação. Vai ser a informação que, digamos assim, que eles mesmos querem passar para você, tá certo? Assim como houve, digamos assim, durante décadas, durante anos aí, né, aparelhamento nas grandes mídias, nas universidades, né, até dentro das igrejas também, enfim, né? Então, gente, assim, ó, o que há hoje no Brasil é o seguinte, que nem aqui, ó, tem uma frase aqui do Luiz Fernando Veríssimo que diz, mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é aquela que não tem medo do ridículo. Ou seja, durante todos esses anos, nas universidades, nas grandes mídias, né, nos meios de comunicação no geral aí, né, o que predominava? Até em reuniões de família também, né, o que predominava? Era o debate por parte da esquerda. Na verdade, não era um debate, tá certo? Não era digamos assim, foi imposto somente um lado, tá certo? Um lado. E você sendo um conservador, de repente você não condizia muito com aquelas ideias e tal, isso, aquilo, e você era exposto ao ridículo, tá certo? Você era exposto ao ridículo, e muitas vezes você acabava concordando com aquilo no qual você, no fundo, você não concordava com determinadas ideias, e você acabava concordando para não ter que desagradar um familiar, não desagradar um amigo, enfim,
E quando você acontecer de você desagradar, de você ir contra, discordar, você era exposto ao ridículo. Foi assim que aconteceu na década de 90 com o Dr. Enéas Carneiro, que ele era totalmente antissistema, ele era totalmente contra o sistema que estava, digamos que já estava totalmente aparelhado, tá certo? E ele foi exposto muitas vezes ao ridículo, e sendo que o tempo inteiro ele estava falando a verdade, o que era a realidade de fato, tá certo? Então, gente, é até interessante porque assim, ó, que nem no caso aqui, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Partido PSOL, né? Partido PSOL, que é Partido Solidariedade, né? Socialismo e solidariedade, né? Enfim, isso trata-se de uma antítese, né? Porque se você tem o socialismo, você não tem liberdade. Se você tem liberdade, você não tem o socialismo, tá certo? Então assim, gente, os comunistas, eles se utilizam disso, de todas as ferramentas de desinformação, né? O emprego da narrativa no qual eles mesmo criam essas narrativas, tá certo? E simplesmente espalham essas narrativas como sendo verdade. E o pior de tudo, meu filho, é que acaba pegando muita gente. Que muita gente acaba aderindo aquilo para si. Às vezes a pessoa não é nem o que ela concorda no fundo, tá certo? Mas o que prevalece hoje em dia é a narrativa. É a narrativa, tá certo? Hoje, para vocês terem uma ideia, por que está essa confusão generalizada aí, debate, não sei o que, o povo briga daqui, briga de lá e tal, não sei o que, isso, aquilo? Porque hoje os conservadores, eles não se calam mais. Os conservadores, eles estão indo para o debate. O povo está mais politizado. O povo acordou para determinadas situações no âmbito político. Entenderam, gente? E assim, ó, essa questão de politizarem remédio, caso lá do Bolsonaro, politizarem isso tudo partiu da esquerda, para se ter uma ideia. A desinformação, como os próprios ministros do STF tratam, são os próprios comunistas que criam essa desinformação e espalham isso como sendo verdade, tá certo? E depois o conservador, chega um formador de opinião da direita, um jornalista, etc, etc, ele acaba sendo como sendo o desinformador, no caso, né? Ele acaba sendo acusado de desinformar, propagar fake news, tá certo? Primeiro, gente, vocês têm que entender uma coisa. É nós que determinamos o que é informação verdadeira, o que é informação falsa. Eu sempre canso de falar isso aqui nos meus vídeos aqui para vocês, tá certo? Quando vocês verem uma matéria, por exemplo, uma matéria de jornal aí, vocês simplesmente leiam a matéria. Tá lá um destaque bem grande lá. Bolsonaro é acusado de não sei o quê, o filho do Bolsonaro é acusado disso, daquilo. Tá, tudo bem, você vai ler a matéria, não condiz com o que realmente é de fato, mas você simplesmente lê o título da matéria, a manchete, né, no caso, e você acaba acatando aquilo como verdade para você, tá certo? Sem você ler a matéria. Aí você vai ler a matéria, vai ver, às vezes não tem nada a ver com o que diz a manchete, tá certo? Sem contar que também você precisa analisar outros meios de empregos também, tá certo? Porque muitas dessas matérias, os caras colocam ali e tal, criam aquela matéria, mas pera lá, que nem, por exemplo, há uma acusação formal a respeito, por exemplo, fulano está sendo acusado, está sendo investigado e tal, mas há uma acusação? Vai ver, não há uma acusação. Opa, então pera lá, se não há acusação, então porque não tem provas? Então, é o seguinte, então ele está sendo investigado. Opa, está sendo investigado? Então beleza, está sendo investigado? Maravilha, então vamos esperar a conclusão dessas investigações. Aí nós vamos chegar num denominador comum, tá certo? Então, gente, quem determina o que é falso, o que é verdadeiro, é você, sou eu, é você, todos nós, certo? Não acreditem no que eu falo aqui nos meus vídeos. Pesquisem para vocês saberem. Leiam, certo? Leiam, busquem se informar. Você viu uma manchete, você viu uma reportagem, viu uma matéria de determinado jornal, procure saber se aquilo de fato condiz com a matéria no qual foi
empregada, tá certo? No qual foi divulgada, né? Para você chegar num denominador comum, para você ver se realmente trata-se daquilo mesmo ou não, tá certo? Então, gente, fica o recado de hoje aí para vocês, tá certo? E como eu sempre falo aqui para vocês, né? Procurem ler, procurem se informar, tá certo? Procurem se informar e não sejam gado de grande mídia, não sejam gado de STF, não sejam gado dessas desinformações que, no geral, é a grande mídia quem propaga, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.